E aí, vamos conversar? Hoje o papo vai ser sobre Noé. Eu quero que você me acompanhe lá em Gênesis 6, versículo 9. Vou ler contigo. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Por que nós vamos falar sobre Noé? Eu acho que Noé tem 3 características bastante interessantes que eu e você deveríamos refletir um pouquinho. No versículo 9, a primeira característica que a Bíblia cita sobre Noé é que Noé era um homem justo e íntegro. A característica homem é super familiar, não é? Você se identifica com isso. Justo e íntegro entre o povo da sua época. Se você observar comigo no versículo 3, fala o seguinte: Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. Ou seja, existe uma semelhança entre a geração de Noé e a nossa geração, que eu quero que você comece a refletir sobre isso. Mesmo aquela geração, a geração que Noé vivia, naqueles tempos, a sociedade que ele vivia, as pessoas sendo violentas, as pessoas estando corrompidas, ainda assim Noé era justo e íntegro entre eles. E isso eu acredito que tem a ver com a segunda característica de Noé que eu quero que você observe, que fala ainda no versículo 9. Ele era justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Com certeza, o que fazia Noé ser justo e íntegro entre aquele povo era o fato dele andar com Deus. Um pouquinho mais para frente do capítulo 6, a gente vê lá no versículo 22 a última característica de Noé que eu quero que você pense. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Isso significa que Noé era obediente. São 3 características que eu quero que você observe. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Noé andava com Deus e Noé era obediente, porque ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Outra versão da Bíblia eu tenho assim, ó: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. É bonito, né? Você reparou bem nessas 3 características? Elas são bastante interessantes e elas são bastante familiar. Não é algo que você nunca tenha ouvido falar. Elas são bastante familiar para mim e para você. Beleza. O que tem a ver Arca, Noé, minha missão? Tem a ver que assim como eu, você com certeza tem as tuas dúvidas, tem as tuas inseguranças, os teus questionamentos, as tuas pirações sobre como que você vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer. Agora pensa comigo, por que nós falamos tanto sobre as características de Noé? Se Noé era homem como eu e você, se Noé conseguiu ser íntegro e justo numa geração tão corrompida e violenta como a nossa, por que nós não vamos conseguir concluir a nossa missão, a nossa arca? Deus confiou algo nunca feito antes, naquela época, a Noé, que era um homem, assim como eu e você.
Talvez aquilo que o Senhor colocou no teu coração para você realizar nunca foi feito antes por outra pessoa. E aí você fica aí se batendo, procurando por referências, procurando por pessoas que te impulsionem, procurando algo parecido para você realizar, quando na realidade você deveria estar andando com Deus para descobrir dele o que ele quer que você faça. Que é a segunda característica de Noé. Noé andava com Deus. Talvez você não tenha estado tanto com Deus, não tenha voltado tanto os teus ouvidos a Deus para ouvir todas as dicas, para pegar todas as orientações que Deus tem à disposição para te dar, para que você consiga construir a tua arca. Se você observar aí histórias de pessoas que se destacaram na nossa sociedade, na nossa geração ou em gerações anteriores, você vai perceber que todas essas pessoas sofreram por adversidade, sofreram obstáculos, muitas vezes foram desmotivadas por pessoas muito próximas, familiares, líderes, muitas vezes pastores e mentores não acreditaram nelas, não acreditaram nos sonhos delas. Mas eu quero te dizer que missão é algo muito particular. As pessoas podem questionar a tua sanidade, sim, porque é algo íntimo, é algo entre você e Deus. Eu imagino que as pessoas da época questionaram a sanidade de Noé. Como assim dilúvio? Como assim colocar animais dentro de uma arca? Como assim pegar madeiras tão altas? Porque a madeira de cipestre pode ter até 25 metros de altura. Então, como assim? Esse cara é maluco, né? Como assim construir essa tal de arca? Porque era algo que nunca tinha sido feito antes. As pessoas realmente podem questionar a tua sanidade. Por isso que a orientação que você tem que ouvir, os teus ouvidos devem estar voltados somente a Deus. Você possui com certeza as características de um Noé. Você é um homem, você pode sim ser justo e obediente nessa geração corrompida e violenta. E por fim, assim como Noé foi honrado em ter o nome dele contado por tantos mil anos, até hoje, assim como eu falei no início do vídeo, que com certeza você já ouviu falar na história de Noé. Essa história, inclusive, é bastante familiar. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai te honrar na conclusão da tua missão. O Alicerce termina aqui. Até a próxima!